Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Larissa Gadeia, estudante do 6º semestre da Nutrição na Universidade Federal de Pelotas e venho aqui contar um pouquinho para vocês sobre os temidos cálculos da nutrição. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, também de deixar aquele like para ajudar e ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Então, esse é um vídeo que eu tô gravando a pedido de um dos meus inscritos aqui do canal e de várias pessoas que já me perguntaram como são os cálculos na nutrição. As pessoas normalmente têm muito medo porque quem escolhe essa área normalmente não curte muito matemática, sabe? Eu, quando escolhi fazer nutrição, realmente não escolhi por causa dos cálculos. Na verdade, se eu soubesse que tem a quantidade de cálculo que tem, eu teria ficado até com um pouquinho de medo. Mas eu vou esclarecer pra vocês assim que tipo de cálculo que a gente tem pra vocês ficarem um pouco menos apreensivos com isso. Bom, desde o primeiro semestre a gente já tem contato com alguns tipos de cálculo. Eu tive a disciplina de bioestatística e epidemiologia, que era basicamente essa parte de bioestatística, né? Média, moda, mediana, desvio padrão. E também tinha os conceitos da epidemiologia, bastante interpretação de gráficos. Então foi um baque assim, porque sinceramente eu não esperava ter que lidar com esse tanto de cálculo desde o meu primeiro semestre. Não foi uma disciplina assim que eu amei, porque eu não sou fã da matemática, como eu estou dizendo pra vocês. Mas foi uma disciplina assim que estudando eu consegui passar, estudando tipo bastante, porque eu tenho dificuldade com matemática. Mas são essas as contas que a gente faz, não é tipo nada muito complexo, tem algumas formulazinhas, né? Quem já estudou estatística sabe. Mas não é nada assim impossivelmente difícil, tá? Depois, o que mais que a gente tem de cálculo? A gente também tem bastante cálculo em gestão de unidades de alimentação e nutrição, que aí a gente calcula desde a parte administrativa, porque tipo muita coisa de administração. A gente também acaba calculando coisas relacionadas a dimensionamento, ou seja, quando tu vai montar uma unidade de alimentação e nutrição, o tamanho de tal coisa, espaçamento entre um e outro. Eu fiz até uma planta baixa para vocês terem noção, uma planta baixa de uma cozinha industrial. E olha, valorizo vocês que fazem isso, os cursos que trabalham com isso, porque eu achei uma das coisas mais difíceis assim que eu fiz no curso, sinceramente. Nossa, não é pra mim, não é mesmo. Então tem muito esse tipo de cálculo, sabe, em relação a dimensionamento. E depois a gente também tem alguns cálculos em relação a controle de funcionários, porque a gente vê também sobre RH. A gente também faz os cálculos para conseguir saber quantos assentos comprar para montar um refeitório que vai servir tantas pessoas e que tem um nível de rotatividade de tanto. São vários cálculos assim, mas tudo isso é muito bem explicado e tem algumas formulazinhas também. Mas nesse de UAN eu não acho tão difícil porque tu vai vendo tipo aos poucos. Eu mesmo tive o UAN 1 e o UAN 2. Então na UAN 1 eu vi essa parte de dimensionamento, como eu estava falando pra vocês. E na UAN 2 eu já vi essa parte de RH e também vi a parte relacionada a compras, tá? Que é uma outra parte bem pesada assim de cálculos, mas são cálculos tipo divisão, multiplicação. Só que você tem que fazer várias vezes, isso que é cansativo. Você tem que ver, por exemplo, quantos quilos de batata você vai ter que comprar para servir tantos comensais por tantos dias. Tipo, mais ou menos isso que você tem que fazer. E aí você vai vendo isso para um cardápio, sabe? E aí você tem que fazer as contas do controle de estoque para não deixar faltar, também para não sobrar muito. Então são esse tipo de coisa. Em UAN tem bastante cálculo também. Depois nós temos, obviamente, onde tem cálculo, e tipo, quando eu digo assim, a nutrição tem cálculo, normalmente as pessoas pensam nisso, que é no cálculo das dietas, que é dietética. Dietética, óbvio, você vai calcular uma dieta, então tem cálculo. Mas assim, no início é mais difícil, eu tive dietética 1 e 2, porque tu tem que entrar assim no ritmo, assim.
E é como eu disse, novamente, são contas que te pegam pelo cansaço, porque tu tem que fazer várias vezes. Não que sejam complicadas, sabe? Porque são continhas de, no caso da dieta, são coisas tipo porcentagens que você tem que fazer, tem que bater. Tem algumas divisões e tal, e aí isso acaba te embananando porque tu tem que fazer várias vezes. Mas depois de um certo tempo, você aprende a usar o melhor aliado, que é o Excel. Se você coloca a fórmula no Excel, meu amigo, tudo feito. Aí é só sucesso. Fazer à mão realmente dá uma trabalheira, porque é muito cálculo. Mas são vários cálculos simples, como eu falei pra vocês. Porque eu tenho que usar a TACO ou IBGE, que eu já mostrei aqui pra vocês em alguns outros vídeos, pra achar todos os macro e bater com a porcentagem lá, e também pra achar os micro. Então é meio complicadinha, porque aí você vai lá e vê arroz. Tudo na TACO é pra 100 gramas, tá? Aí você vai ter que converter pra quantidade que você quer usar, por exemplo, 150 gramas. E aí você vai pegar e vai reverter todos esses valores que você precisa saber, tipo proteína, carbo, todos eles. Só que aí você tem que ir fazendo isso para cada alimento que você vai usar na dieta. Então, por isso que acaba sendo cansativo. Se tu usa o Excel, tu pega e programa ele para já fazer essa conta automaticamente, e aí tu só passa o valor da TACO e ele já converte lá direitinho e tal. Aí é muito mais fácil. Tem algumas outras disciplinas que a gente usa cálculo, mas são esporadicamente, então eu preferi não citar elas assim com tanta ênfase. Como, por exemplo, microbiologia de alimentos, a gente usou alguma coisa de cálculo. Até em fisiologia a gente usou alguma coisa de cálculo, em algumas fórmulas assim. Mas são coisas mais esporádicas. O que mais tem cálculo realmente é a parte relacionada a UAN, né, Unidade de Alimentação e Nutrição, a parte de estatística, que a gente vê também forte no começo do curso, e depois a parte de dieta. São praticamente esses 3 eixos que mais tem cálculos. Mas todos eles têm uma coisa em comum, que são contas simples. São muitas contas simples, só te pegam pelo cansaço. Fórmulas mesmo não tem muitas, onde tem mais fórmula é na estatística, que tem algumas, e também tem algumas em UAN. E tem algumas de dietética, mas tipo, são fórmulas assim que, sei lá, tu acaba guardando, sabe, de tanto que tu usa, não é tão complicado assim. Então se você, como eu, não é muito fã da matemática, mas acha que seria um curso maravilhoso por N motivos, não desiste do curso só por causa da matemática, não. Não é o inferno todo, é bem aceitável, bem de boa de levar. Nada que uma calculadora e teu amigo Excel não te ajudem a resolver. E claro, contar com a ajuda, né, dos amigos, colegas que sabem um pouquinho mais para te ajudar. Estudar sempre é a melhor opção. Mas se tu ainda ficou com um pouquinho de dúvida sobre isso e quer saber um pouco mais sobre essas matérias que eu falei aqui, porque eu falei muito por cima, né? Tu pode acessar meus vídeos da minha playlist Meus Semestres na Nutrição. E por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de continuar acompanhando aqui o canal, que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau!